Senhor Jesus para todos. Amém. Glória a Deus, que bênção, meus irmãos. Eu quero ministrar hoje a palavra do Senhor com o tema invencível. Você pode repetir? Invencível. Qual é o tema da pregação? Invencível. Só mais uma vez. Invencível. Invencível. E nós vamos falar sobre um homem chamado Jó. Jó, o invencível. Para alguém ser invencível, o primeiro passo, a primeira atitude é fé em Deus. Você pode falar o primeiro passo aí? Fé em Deus. Fé em Deus. Se você não tiver fé em Deus, você nunca será uma pessoa invencível. Irmãos, fé em Deus escute isso bem, fé em Deus é firmeza, fé em Deus é fidelidade a Deus, fé em Deus é confiança. Há muitas pessoas na nossa cidade que têm crendice, superstição em si, mas eles falam que têm fé em Deus. Mas fé em Deus é firmeza, fé em Deus é fidelidade a Deus, fé em Deus é confiança em Deus. No versículo 1 do capítulo 1 de Jó, fala: havia um homem. Eu só quero lembrar a você que o texto não diz havia um anjo, não diz. Havia um homem. Jó, ele tinha uma natureza humana. Jó era um ser humano. Ele não era invencível, não é porque tinha nele uma natureza angelical. Porque nós conhecemos nas Escrituras. Eu sei que nós não podemos falar o número de anjos que, após se rebelarem contra Deus, foram derrotados. Antes eles eram invencíveis, porque eles estavam com Deus, rendidos a Deus, submissos a Deus, em comunhão com Deus, tendo relacionamento com Deus. Até que um deles, chamado Lúcifer, pelo seu orgulho e a soberba que brotou nele, ele pensou que era pouco ser um querubim ungido, ele pensou que era pouco reger o coral celestial, e ele queria colocar o trono dele acima do trono do Altíssimo, e não deu certo. De invencível, ele passou a ser o ser mais derrotado de todos os tempos e de toda a eternidade. Jó não tinha uma natureza angelical, ele tinha uma natureza humana. Ele era um ser humano, e a diferença era que ele tinha fé em Deus. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro passo. Se você quer ser alguém invencível, tenha fé em Deus. Seja alguém firme. Um dia o salmista, em um tempo de aflição, ele olhou para o monte e ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? E aí ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor dos exércitos, que fez o céu e fez a terra. Davi estava vivendo um tempo de muita perseguição, mas ele não foi derrotado, porque ele tinha fé em Deus, e o socorro de Deus veio a ele. Aleluia. Fé fala de firmeza. Firmeza. Você tem que, se você quer ser uma pessoa invencível, você tem que ter fé, firmeza. Você não pode estar se abalando. Você não pode um dia, não, vou servir a Deus, e depois alguns dias, não, acho que eu não vou servir a Deus.
Você tem que ter firmeza. Você tem que ter fidelidade a Deus. E você tem que confiar em Deus. Eu vou ter que resumir algumas coisas. Primeiro, para você ser invencível, você tem que ter o quê? Fé em Deus. Você sabia que Satanás sabe que Deus colocou em você uma capacidade tal que ele e demônios investem tanto tempo querendo plantar dentro do seu entendimento, dentro da sua mente, que você não tem capacidade. Irmão, se você não tivesse, o diabo tem perdido tempo com você. Se ele está tentando convencer a você que você não é capaz, que você vai desistir lá na frente, desistir agora, então ele sabe que Deus colocou em você uma capacidade tal, e ele sabe que você vai dar para ele muita dor de cabeça, e ele sabe que você vai ser instrumento de Deus para desfazer as obras dele. E é por isso que ele faz de tudo. Você não é capaz. O teu pai não te ama. Manda esse Satanás, cala essa tua boca, porque eu vou ser uma pessoa invencível. Deus vai me dar graça para que eu seja uma pessoa invencível. Irmão, ser invencível não significa não sofrer, não significa perder algumas coisas na vida. Não é isso. É que mesmo sofrendo, que mesmo perdendo algumas coisas, você não desiste. Glória a Deus. Você não volta atrás. Porque uma coisa é você perder algumas coisas, é você estar sendo perseguido, e outra é você ser vencido. Aleluia. Na vida de Jó, o homem, eu chamo o homem invencível. Nós vamos ver aqui. Primeiro, tenha fé em Deus. 2, não seja avarento. Você pode repetir? Não seja avarento. Não seja avarento. O avarento, ele ama o dinheiro. O avarento, ele é apegado ao dinheiro. Ele é apegado aos bens. Irmãos, para você ser uma pessoa invencível, você não pode ser avarento. Porque as escrituras dizem que a avareza é idolatria. E o homem avarento está bloqueado e impedido de ter fé em Deus. Pode até falar que tem, mas não tem. Porque a avareza é idolatria. A avareza é a Bíblia que diz, é idolatria. O amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é idolatria. E nós sabemos que uma pessoa idólatra jamais será invencível. Porque uma pessoa idólatra, ela já foi derrotada por causa da idolatria e por não ter fé em Deus. Porque é impossível alguém que tem fé em Deus, que é firme, que é fiel a Deus, que confia em Deus, que se prostra diante de ídolos, que é idólatra. É impossível. Irmãos, infelizmente chegou na nossa nação um evangelho misto, um evangelho falsificado e adulterado. E a maioria da nossa nação recebeu esse evangelho. A pessoa diz que tem fé em Deus, mas tem um ídolo em casa. Diz que tem fé em Deus, mas tem uma imagem de escultura, acende vela, oferece sacrifício. E aí, pede a imagem que faça algo. Irmãos, imagina. A imagem de escultura, ela tem boca, ela fala? Não. Ela tem ouvido, ela ouve? Não. Ela tem mãos, ela apalpa? Não. Tem pés e anda? Não. E como pode a pessoa, irmãos, é uma cegueira espiritual tão violenta, que a pessoa ela faz pedido a uma imagem de escultura feita por mãos de homem, com uma visão mercantilista, e a pessoa ela pede. Eu me lembro um dia um missionário foi enviado a uma cidade do nosso estado, muito idólatra, e ele pediu a Deus uma estratégia de como alcançar o coração daquelas pessoas. E um dia ele dormiu, teve um sonho, e esse missionário no sonho, ele via ele no sonho, ele chegava em uma fábrica de
gesso, né? E lá ele viu um cachorro grande, de gesso, bem com a cara de bem feroz, sei bem, né? Aí no sonho ele comprava aquele cachorro de gesso e ele levava antes da entrada, que as pessoas iam oferecer sacrifícios, petições, rezas ao ídolo daquela cidade, a imagem e escultura daquela cidade. E aí no sonho, algumas pessoas, ele colocava o cachorro do lado e fazia que estava dormindo. E aí as pessoas vinham no sonho e diziam para ele: para que esse cachorro, papai? Você trouxe esse cachorro de gesso para cá, tanto sacrifício, tanto esforço. Ele disse: não, é porque ele vai me proteger, ninguém vai mexer comigo. Eu disse: isso é besteira. Está vendo que esse cachorro é de gesso? Está vendo que ele tem cara de feroz, mas ele não faz nada? E no sonho ele perguntava às pessoas: e aquela imagem de escultura? Também não faz nada. E mesmo assim vocês estão indo lá oferecer sacrifício. E aí no sonho ele anunciava o evangelho e começava a ganhar vidas para Jesus. E foi assim que aconteceu. Aquele homem foi instrumento de Deus, com a palavra de Deus, para libertar muitas pessoas da idolatria. Porque a avareza é idolatria, e também se prostrar diante de uma imagem de escultura é idolatria. Porque o ser humano, ele só deve se prostrar diante de Deus. Aleluia! Invencível, fé em Deus. Você não pode ser uma pessoa avarenta. A avareza tem devastado muitas famílias, muitos casamentos. Uma pessoa avarenta, coitada da mulher, meu Deus. Se uma mulher casar com um homem avarento, está frita. O perfume que ele vai dar para ela é aquele de quase R$9. Nós chegamos em R$9, quase. As roupas, vai ter que esperar o brechó da igreja, o brechó da bênção, para comprar. Porque ele tem condição, tem dinheiro, mas não tem coragem de comprar um perfume bom para a esposa, uma roupa boa para a esposa. Eu não estou falando, irmão, estou falando, nós pregamos contra a avareza e também contra o consumismo, porque há aí um desequilíbrio aí. Às vezes a pessoa não é avarenta e a mulher é consumista, aí meu irmão quer para tudo. Aí no fim do mês só dívida, e perturbação. Mas, queridos, a avareza tem destruído muitas famílias. A avareza tem sido um grande tropeço ao crescimento do reino de Deus na terra. Porque nós sabemos, irmãos, você vai comprar uma Bíblia, você não vai chegar lá na casa da Bíblia e dizer: eu quero comprar uma Bíblia. Paga com oração? Não paga, é dinheiro. Você vai dar uma Bíblia para alguém, tem que ter o dinheiro. Irmãos, você vai comprar um terreno para construir uma igreja, tem que ter o dinheiro. E a avareza bloqueia, impede as pessoas de serem dizimistas, de serem ofertantes, de amarem a obra de Deus. Você já viu? Eu conheço algumas pessoas, irmão, que tem condição, mas rapaz, vive igual mendigo. Ou acho que até o mendigo ganha. Acho que perde o mendigo. É a avareza, a pessoa é escrava do dinheiro. Aí vai morrer. Aí a mulher que ficou com a fortuna, irmãos, o avarento morreu. Aí só quem perdeu foi o avarento. Aí quem chegar depois, aí meu irmão, vai pegar tudo feito, vai desfrutar, vai andar de carro novo, porque o avarento deixou tudo pronto, riqueza, dinheiro do banco, e andava igual um mendigo. E aí o que acontece? Morreu. Porque o avarento, irmão, ele não se importa com a família, com ele, com Deus, com os irmãos, com os vizinhos. É dinheiro, o negócio é o dinheiro. Ele está capaz de fazer qualquer coisa pelo dinheiro. Segundo ponto, para você ser uma pessoa invencível, você tem que vencer a avareza. A avareza. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, no capítulo 1, do versículo 14, do 14 até o versículo 17,
fala que Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. Perdeu os camelos, irmãos, perdeu os bois, as ovelhas, tudo. Um mensageiro chegava, dava má notícia, dava fogo do céu, as ovelhas foram queimadas, tudo ele perde. Porque uma pessoa avarenta, por mais que ela diga que tem fé em Deus e que é de Deus, quando chegar a crise financeira, quando ela perder tudo, ela vai blasfemar de Deus, ela vai querer colocar a culpa em Deus, ela vai dizer: cadê Deus? Aonde Deus está? Estava, era o dinheiro dele que era o Deus que subiu, desapareceu. Os bens, acabou. Até o versículo 17 fala de todas as percas financeiras que Jó perdeu. Mas ele tinha fé em Deus. 2, ele não era avarento. E agora vamos para o ponto 3. Você quer ser invencível? Então seja paciente. Seja paciente. Não adianta, irmão, com Deus não funciona. Pastor, eu sou impaciente, pastor. Eu queria logo agora. Não funciona. Deus não é como aquele teu pai bobão, que mesmo que vai te estragar, eu quero agora, pai, vai, eu quero agora. Aí ele vai dar. Deus não é assim não. Deus só vai dar quando você aprender a ter paciência. Aleluia. Você sabe o que é paciência? Paciência é a capacidade de sofrer sem murmurar. Queridos, e na Bíblia várias vezes fala: seja paciente. Você ainda quer ser invencível? Glória a Deus. Primeiro, fé em Deus. 2, não seja avarento. Não seja avarento. E 3, seja paciente. Porque, irmãos, depois que Jó perdeu todo aquilo que era material, alguém chega e diz: Jó, os seus filhos estavam reunidos na casa do primogênito, e veio um vento forte do deserto. Vamos ver aqui, irmão, confere aí na Bíblia. Aleluia. Versículo 19. Aleluia. Glória a Deus. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Se Jó tivesse a oportunidade de escolher, a casa cairia sobre quem? Sobre o mensageiro ou sobre os filhos? Se ele pudesse escolher. Mas tem coisa na vida que não dá para a gente escolher. Acontece. O vento forte vem e bate. E aí Jó, ele tem paciência, irmãos. Queridos, Jó, quando se fala em paciência, quem lê a Bíblia não tem como se esquecer de Jó. Nas escrituras, dos homens que nasceram de um ato sexual do homem e uma mulher, o homem mais paciente que existiu na terra é Jó. Ele tinha paciência. Ele estava sofrendo, estava doendo, não foi fácil, foi muito difícil, parecia insuportável, parecia impossível, mas Jó era o homem invencível. Era invencível porque tinha fé em Deus, era invencível porque não era avarento, era invencível porque ele tinha paciência. Aleluia. Ele estava sofrendo, mas ele não estava reclamando. Irmão, como é feio você ver pessoas reclamando. Meu irmão, tem gente, eu já ouvi uma pessoa dizendo: eu sou parecida com o Jó. Aí eu gosto de brincar com essa pessoa. Eu disse: é a Jojota. Irmãos, a pessoa fisicamente está bem, não mora de aluguel, os 2 filhos são tranquilos, não usam droga. Eu estou passando a prova de Jó. Cuidado, irmão, na prova de Jó, ele perdeu os 10 filhos, ele perdeu tudo que tinha. Então não abre a boca para começar a bobagem. Aleluia. Você não está passando prova coisa nenhuma. Você está reclamando sem razão, sem motivo. E quantas pessoas são Jeremias? Não são Jeremias.
coisa eu sei que eu quero ser: invencível para a glória de Deus. Lembrando, os irmãos, Jó era um ser humano. Era humano. Então ele tinha paciência. E agora, irmãos, 4. Você ainda quer ser invencível? Não, pode parar, pastor. Eu já estou convencido que você quer ser invencível. 4. Adore a Deus em meio às dores. Glória a Deus. Viva a Lâmina! Deus o nome de Sândera. Lumen te esperiganori. Fandino e Sândera. Ligado no nome. Você precisa estar ligado ao reino de Deus. E fazer parte desse reino significa adorar a Deus, mesmo que as dores cheguem a nós. Eu não presença no guerra, eu não mundial reino. Irmãos, nós não podemos adorar a Deus apenas porque Ele nos dá presente, apenas porque Ele nos abençoa. Nós não podemos ser pessoas interesseiras. Nós temos que adorar a Deus por aquilo que Ele é. Glória a Ele é Deus. bom, Ele é maravilhoso. Não, por Ele. Veja aí na Bíblia. Perdeu tudo que era material. Perdeu os 10 filhos. Versículo 20. Então Jó se levantou. Irmão, uma pessoa invencível não fica prostrada. Pastor, Zé, que o senhor não sabe a crise que eu estou passando. Crise material. E a crise porque meu filho, pastor, minha cabeça está para explodir. Meu filho está vivo, tua filha está viva. Teu filho, tua filha não morreu. Então você vai ficar prostrado? Faça o que você tem que fazer. Glória a Deus. Haja segundo a Bíblia, a palavra. Aleluia. De Deus. Eu sei que às vezes o problema está no filho e na filha mesmo, mas às vezes pode estar nos pais. Às vezes algo tão simples do pai e a mãe chegar para o filho e dizer: filho, há tantos anos atrás eu fiz algo contra você, filho ou filha, me perdoa, eu errei, eu não deveria ter feito isso. E não só isso, em muitos casos resolve o problema. Em muitos casos. Mas é mais fácil colocar a máscara e não, eu sou muito espiritual. Eu sou uma pessoa tão santa que eu nunca errei na minha vida. Espírito da mentira até que mora, fazer uma campanha. Espírito da mentira, mano. Ó Deus. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram, todos destituídos estavam da glória de Deus. E você sabia que os maiores problemas do ser humano não é diabo, não é o sistema, é a gente mesmo. Os maiores problemas de uma família é o marido e a mulher que briga por besteira, o filho também. Aí fica meu irmão, é uma confusão. Mas Jó, ele se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Glória a Deus. Ele adorou a Deus. Quando nós erguemos isso no pé, pastor, Deus sabe porque eu não estou adorando. Ah, pastor, Deus sabe o tamanho da minha solidão. Ah, Deus sabe o tamanho da minha dor. É porque o Senhor não sabe. Para com isso. Se o homem perdeu todos os seus bens, se no único dia ele sepultou 10 filhos e vários funcionários, ele se levanta e ele se lança no chão e ele adora a Deus. Glória a Porque Deus. ele entende, para ele não ser vencido, para ele ser invencível, ele tinha que adorar a Deus. Os irmãos louvaram a Deus com ele aqui. E diz: qual é o hino? Te adorar é o que sustenta-me de pé. Glória a Deus. Não vou perder a guerra. Perder a guerra. Te louvar em meu aspecto. É mais que estratégia. Levante-se, orará. Em nome de glória. Levante-se e adore o Rei da Glória. Aleluia. Não fica prostrado.
Jó é reto, temente ao Senhor? Sabe por que ele é um homem de bem? Sabe por que ele diz dele? Ah, você encheu ele de bens, tem uma família tão abençoada, agora toca aí para ver. Ele vai blasfemar na tua cara. Irmãos, eu sei, talvez eu vou pedir a Deus, vamos chegar no céu. O Senhor me mostra a cena de quando Jó perdeu os filhos, perdeu todos os bens, e o diabo torcendo para ele blasfemar. E quando Jó se lança no chão e adora, sim, eu quero ver como é que ficou o semblante do diabo. E nós, eu me lembro de uma vez, nós estávamos fazendo missão no interior do Caribé, e a gente estava num culto, na época da Assembleia de Deus, no culto da Assembleia de Deus, a gente estava voltando, a gente estava na cidade, a gente foi para uma missão, tanto no interior como na cidade. Nesse dia a gente estava na cidade, voltando para o sertão, depois do culto, e tinha uma igreja que ficava entre a cidade e o sertão, onde o pastor morava, Xavier, Francisco Xavier. E nós ouvimos, irmãos, era um negócio muito feio. De longe, os gritos terríveis. E o Rogério estava comigo, o irmão, estava na moto. E eu disse: Rogério, tem pessoas endemoniadas naquela igreja. Ele disse: não, é mesmo, é? Você vai ver. Longe, tá? Para a gente ouvir. Quando chegamos lá, 3 jovens endemoniados. Resumindo, um dos demônios que estava no jovem dizia: ela é minha. Ela é minha. Ninguém ama ela, o pai dela não ama ela, o pai dela não se importa com ela. Você sabe que o diabo faz isso na vida de muita gente? Não se importa com teu filho, não. Teu filho já está de maior mesmo, abandona ele, porque tua filha, essa tua filha não vai deixar mesmo. O diabo ele torce para que isso aconteça. E ela é minha, eu não largo ela, não sei o quê, papapá. E eu olhei assim, irmão, o demônio estava na moça, um semblante da cara de demônio, um negócio tenebroso. E eu disse: Satanás, demônio. Eu disse Satanás, mas eu sei que não era o Satanás, era o demônio. Eu disse: demônio mentiroso. Deixa eu te falar uma coisa. Ela é amada sim. Ela é tão amada. João 3,17, que Deus amou muito de tal maneira que deu seu filho Jesus para morrer por ela. Ela é amada. E eu vou te dizer uma coisa, diabo. Como pregador do evangelho, eu vou abençoar essa vida. Ela vai ser bênção, ela vai ser liberada de ti. E outra coisa, para ela a esperança, ela está viva, mas o teu futuro, a tua eternidade é no lago de fogo. E o semblante ficou triste, decaído. Nós expulsamos o demônio no nome de Jesus. A moça ficou de pé para a glória de Deus. Não deixa o diabo fazer festa, fazer celebração. Deixa ele ficar deprimido para baixo mesmo. Ama a tua família, luta por tua família, ama o teu líder, ama a tua igreja. O diabo estava torcendo, ele vai para cima, vai, ele vai para cima. Ele se joga no chão e ele adora. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Santo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro, fé em Deus. 2, esqueci. Não seja avarento. 3, seja paciente. 4, adore em meio às dores. 5, versículo 22. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Renuncie o pecado. Quantas pessoas em meio às dores o diabo tenta, com as suas mentiras, com a sua arte do engano. Você está sofrendo aí, né? Está sendo bom. Eu não estarei se importando com você. Então, para você acalmar a cabeça e esfriar mais, vai pro bar, vai beber cerveja, vai lá com os amigos. Outra coisa, aquela moça que lá no trabalho olhou para você com um olhar assim esquisito, assim. Vai dar marca lá, fala alguma coisa. Você quer ser invencível? Renuncie o pecado. Aleluia. Ele diz que o pecado é a desgraça da humanidade. Tudo que acontece na humanidade, Deus não tem culpa. É o pecado, é a desgraça. Então não adianta, cadê
você nunca vai ser tentado, não é que você não vai se sentir atraído por algo desse sistema, desse mundo, não é isso. Mas mesmo sendo tentado, mesmo se sentindo atraído, renuncie. Diga, para mim ser invencível, eu tenho que renunciar ao pecado. O diabo quer me levar a uma vida de fracasso e de derrota. Por isso que ele quer que eu deixe minha família, por isso que ele quer que eu deixe minha esposa, por isso que ele quer que eu abandone a igreja, que eu abandone os irmãos. E ele diz, na igreja não tem problema, tem um ali que é falso, aquele outro irmão tem um fofoqueiro. Irmãos, só no céu que não tem isso. Então, meu irmão, seja invencível. Avança até chegar no céu. O importante é você não ser falso, o importante é você não ser fofoqueiro, seja exemplo. Jesus falou sobre o trigo e o joio, tá junto, irmão. Não tem como a gente, os discípulos até quiseram arrancar, aí, não, deixa aí que os anjos vai fazer esse serviço. Então não cabe a nós tirar o joio, e às vezes a gente vai até confundir, parece com trigo, mas é joio, né? Então, deixa com Jesus mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Renunciou pecado. Aleluia. Voltando só um pouco. Primeiro, fé em Deus. Você não esquecer. 2, não seja avarento. 3, seja paciente. 4, adore a Deus em minha dores. 5, renuncie o pecado. 6, não blasfeme de Deus. Satanás insistiu nessa técnica. Ele vai blasfemar algumas vezes. Ele vai. Capítulo 2, versículo 5. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Aí o Senhor disse, vai, não toca na vida dele não, só nos ossos e na carne. Irmão, uma chaga maligna da ponta da cabeça a ponta dos pés tomou de conta de todo o corpo de Jó. A doença era tão terrível que ela atingiu os ossos dele, os ossos tudo. Lá na frente Jó vai falar que ele gemia de dores, que havia uma perturbação terrível nele, mas mesmo assim ele não blasfemou. Aleluia! Porque blasfemar significa renunciar a Deus, negar a Deus, virar as costas para Deus não se importa comigo, cara, estou sofrendo aí. Você viu uma pessoa impaciente assim? Deus, eu me lembro um dia um irmão não convertido, ele estava passando um momento difícil, queria que Deus resolvesse algo da vida dele. E aí ele olhou para o céu, Deus, o Senhor não vai fazer não, Deus. Aí deu um silêncio. Deus, mas sabe por quê? Porque ele tinha tido uma criação mais ou menos assim, nem teve menino, chora, sabe que o pai vai dar, né? Não importa o que é. Aí a pessoa pensa que Deus vai fazer comigo. Vai não, você pode gemer, você pode chorar, pode rolar no chão. Tenha paciência. E aí sabe o que ele fez? Deus, olha, eu vou comprar uma carteira de cigarro. Antes dele fumar. Isso aqui é real, irmão. Eu andei com esse irmão vários anos, eu ajudei ele na caminhada do café. Dá pra perguntar se falar o nome dele, mas não vou falar. Ai, eu sou curioso, né? Meus irmãos, aí ele foi comprar uma carteira de cigarro, aí pegou o cigarro e a carteira de fósforo, e aí, Deus, aqui, tá vendo o cigarro? O senhor não vai falar não, senhor? O senhor não vai resolver não? Senhor, que aqui o cigarro, senhor. Aí ele pegou a carteira, o cigarro abriu, já estava aberto. Aí pegou o cigarro, pegou o fósforo e tchum! Aí começou a fumar. Pouco tempo depois ele estava chorando. Ele era uma pessoa assim mesmo, sem misericórdia, né? Você tem que ir na igreja assim, né? Ele chega agora na igreja, quer que todo mundo já seja tudo antes, todo mundo perfeito. Pastor Gelson não está vendo isso não, pastor na igreja, pastor não. Tem que mudar todo mundo assim, vai irmão, uma vez só. É aí, irmão, esse coitado ficou isolado dentro de casa, não queria mais a igreja, com vergonha, tinha fumado, eu fui visitar ele. E eu conversei com ele, Deus me deu graça, sabedoria. Sim, irmão, a Bíblia diz, não pegue, mas se pecar, tem um advogado. Recorre ao advogado que é Jesus. Vamos orar? Oramos por ele, serve o Senhor. Bem, hoje é presbítero da igreja, é pastor da Assembleia de Deus, ele pastoreia uma Assembleia. Se não me engano, 3 igrejas da Assembleia de Deus. Irmão, não adianta, você está. Se Deus está no momento de silêncio, espera. Aleluia!
Louvado seja o teu Vai chegar um momento que ele vai falar com você. Aleluia. Vai falar com você. Eu tenho aprendido alguns princípios na caminhada há uns anos atrás. Quando alguém falava assim pra mim, ó, o Chabel, Deus falou comigo. Eu falou o quê, irmão? Eu estava ali, Deus disse assim pra mim, ó, dá 10 reais para aquele irmão. Eu ia lá, dava, eu sabia que a pessoa estava em aperto, tudo, mas eu só fiz para Chabel, porque Deus mandou. Parece um negócio muito espiritual, né, não, irmão? Outro dia, pastor, Deus disse assim, 10 reais para você dar para aquele irmão. Deus mandou, eu não estou falando, irmão. Se Deus te manda, faz. Mas eu leio na Bíblia. Você sabe o quê? Que o servo que só faz o que o seu Senhor manda é inútil. Então eu não vi muita vantagem. Porque só deu porque Deus mandou. Só porque Deus mandou você fez. Você não estava vendo a necessidade do irmão. Você não estava vendo a necessidade da pessoa. E aí tinha que Deus falar para você fazer aquilo que você já está vendo, que você já sabe. Irmão, não estou falando, diabo, você não sabe. Isso é maravilha. Você não sabe a situação da pessoa, Deus diz, ó, faz, você faz, maravilha, isso é bom demais. Mas, irmão, só porque Deus mandou, e Deus mandou, você estava vendo, você estava sabendo. Não, pastor Abel, eu estou aqui na igreja. Se Deus me mandar dar o dízimo, eu vou dar o dízimo. Se não, irmão, vai catar coquinho lá. Deus já mandou. Não ofertar, pastor, não vou ofertar não, só que Deus ensinou. Dá uma oferta aí para ajudar a obra. Escuta, meus irmãos. O sexto, não blasfema. Não importa o tempo que você está vivendo. Não importa. Não blasfema. Satanás está torcendo para você blasfemar, para você falar mal de Deus. Para a gente terminar, aleluia. Aleluia. Vença o falso discernimento. Jó, capítulo 4, no versículo 1, versículo 21, capítulo 5, do versículo 1 ao 27. Um homem chamado Elifaz, amigo de Jó, com mais 2 amigos. Só que quem começa, quando ele souber da situação de Jó, perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu a saúde, sobre cinza, caco e telha se coçando, eles foram lá. Eles viram a situação de Jó, choraram, não falaram nada, por 7 dias. Até que um deles disse assim, Elifaz, versículo 2 do capítulo 4: se tentamos falar-te em enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Ele disse, ó, Jó, mesmo que você fique enfadado, mas a gente vai falar para você a verdade. Não dá para me conter as palavras. Mas, irmão, não parecia um negócio muito espiritual, não? Em alguns versículos depois ele diz, ó, Jó, eu fiz isso, eu falei isso, porque eu quero teu bem. Olha o que ele diz. Versículo 3: você ensinou muita gente, você esforçou as mãos fracas. Versículo 4: as tuas palavras levantaram os que tropeçaram, os teus joelhos desfaleceram fortes. Não, e os joelhos desfalecentes fortemente. Jó, lembra de quanta gente você ajudou, Jó? Lembra, Jó, que as tuas palavras eram tão profundas, tão inspiradas por Deus, que alguém estava se meio cambaleando, ficava firme, alguém estava fraco, ficava forte. Jó, aí disse, no tempo que tu temia a Deus, Jó, versículo 6: porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança, não era, passado, não era, a tua confiança, temor a Deus, confiança, esperança, sinceridade dos teus caminhos. Jó, está dizendo assim, Jó, no tempo que tu temia a Deus, Jó, no tempo que tu temia a Deus, que tu confiava, e tu tinha esperança em Deus, sinceridade nos caminhos de Deus, tu era outra pessoa. Irmão, ele está dizendo, Jó, você está assim porque você perdeu o temor a Deus. Jó, você está assim porque você não se importou com as pessoas. Jó, você está assim porque você não é mais sincero, você não espera mais em Deus. Você está assim, Jó, porque você não confia em Deus. E não foram vários assuntos ele acusando Jó. Aí, irmãos, 2 capítulos
Elifas fazendo isso. Eu não dá para falar sobre tudo, o tempo é pouco. Capítulo 6, Jó vai se justificar. O 7 dá continuidade. Depois aparece outro personagem, Bildade. Jó se defende. Jó abre o coração e diz: não, é isso. Eu continuo sincero, eu continuo temendo a Deus, eu continuo confiando no Senhor. Aí outro aparece, Bildade. Aí vai refutar, desfazendo tudo que Jó estava dizendo. Aí eles acharam pouco. Aí no capítulo 9, Jó confessa a justiça de Deus, pede a lei para sua misericórdia. Aí depois no capítulo 11 aparece o Zofar. Aí ele repreende Jó. E ele vai falar sobre a sabedoria de Deus. Jó, você está sendo que você não é sábio, você é tolo. Irmãos, Jó, ele não foi vencido pelo falso discernimento. Os amigos deles pensavam que tudo que estava acontecendo na vida de Jó é porque Jó estava em iniquidade, porque Jó estava em pecado. Mas ele não estava. Ele não estava. Deus estava treinando, preparando Jó para ser um homem invencível e para dar um exemplo para nós. E para a gente comparar a nossa dor com a do Jó não é nada. A nossa angústia com a dele não é nada. Aí, irmãos, Jó não é vencido pelo falso discernimento, porque o falso discernimento tem derrotado muita gente na igreja. Muita gente. O falso... E, irmãos, e no capítulo 4, o personagem que começou lá o massacre emocional na vida de Jó, ele vai falar: Jó, é porque assim, Jó, nos sonhos e das revelações irmãos, eu nunca tinha visto, eu não tinha parado para ver esse versículo, mas olha aí. Porque tem gente aqui, se o irmão falar: pastor, eu tive um sonho, pastor, nas revelações da madrugada, 15 dias de jejum, oração, a igreja fechava. Sai pra lá, demônio. Aí a igreja era uma árvore doente, pastor Abel. Aí eu vou olhando assim: eu estou vendo a árvore doente aqui. Tá rápido também. Mas escuta aí, o que aconteceu? Meu Deus do céu. Bendito o Senhor. Bendito é o nosso Deus. Aleluia. Versículo 13 do capítulo 4. Entre pensamentos de visões da noite, quando caiu sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor. Eu me tremi, rapaz, o negócio. E todos os meus ossos estremeceram. Irmão, tem que ouvir isso aqui. Vamos falar comigo, eu estou me tremendo todo dia aqui no negócio aqui. É verdade, pastor. Ele se tremeu. Se tremer não quer dizer nada não, irmão. Pode ser invenção, pode ser fome, fraqueza, qualquer outra coisa. Tem que comparar o tremor com a Bíblia. Aí, olha aí, mas aqui é a Bíblia. Aí, os ossos estremeceram, foi um bom impacto. Eu me lembro de um irmão, estava no presídio na época, e aí a mãe dele disse para mim: ó, pastor Bel, meu filho está preso, né, se afastou, se auxiliou, mas quando ele sair, ele vai se congregar com vocês, tá? Você é homem de Deus, a igreja é uma bênção. Eu disse: amém, Deus abençoe. Aí ele saiu com outra mentalidade. Aí eu visitei, ajudando. Não, pastor Bel, eu vou me congregar na outra igreja. Você é homem. Olha aí. Aí eu disse: o que foi que aconteceu, irmão? Assim que o irmão decidiu para lá. Pastor Abel assim, ó, aquela voz bradou assim, ó, pô. Aí eu, discernimento espiritual, disse assim: irmão, tudo bom. Aí ele foi. Aí, um pouco tempo passou naquela igreja lá, e voltou para cá. Aí depois o irmão derrotou toda, arrumou uma namorada sem por ano. Aí se juntou, e aí foi uma bagunça mesmo. Irmãos, não seja vencido pelo falso discernimento. Olha o que esse homem de Jó, eu me tremi todinho, Jó. Aí ele fala isso aqui, irmão, olha aí, ó, versículo 15. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Irmão, tem irmão aqui, se contar só esse do arrepio, irmão, estou me arrepiando todinho, irmão, para sair dessa igreja. Pastor Abel, não pastor do irmão não. Meu Deus! Irmão, pastor Abel, irmão, sabe o que eu ouvi? Cabelo da cabeça. Ele disse: Jó, tu não imagina, Jó. Ele massacrando Jó, Jó é isso, é aquilo, você não tem mais a Deus, por isso está assim, papapá. Jó nas visões e tal, treme todinho, o espírito não sei quem. Deus me guarde esses espíritos perto da gente. E aí, ele vem para massacrar Jó, vem um outro. Aí nós vamos ver aqui o final.
história do homem invencível. Jó 42. Aleluia. No capítulo 42, versículo 7, diz assim: olha o que Deus diz. Você lembra que ele chegou lá onde Jó estava? Não era na casa onde Jó estava. E disse assim: ó, Jó, me arrepiei, tremei todinho, Jó, um pacto, o espírito do meu cabelo. Jó. Isso aqui tudo é confirmação, Jó. Eu estou falando para ti. Aí o que Deus disse para esse Elifas? Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, espera Deus falar contigo, meu irmão. Fica atemorizado, amedrontado. Está bem, porque a irmã se arrupiou, um trator vinha acabar com a minha casa. Pastor, vamos parar uma campanha, pastor Abel. 7 dias, irmã, vai orar, bora aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o Temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Deus ficou irado com eles 3. Aí Deus disse: toma, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecer-lhe holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Aí eles foram lá. Olha o que Deus disse: Jó vai orar. Imagina, irmão, depois desse processo todo, perdeu todos os bens, 10 filhos. Voltando um pouco, a mulher diz: Jó, amaldiçoa esse teu Deus, negócio de ser crente, servir a Deus, é sempre tudo. Amaldiçoa esse teu Deus, morre logo, não aguento mais tanto sofrimento. Esse negócio de ser crente, servir a Deus, tá aí, ó, o que aconteceu com a gente. Aí depois, para os 3 amigos, para massacrar, esmagar Jó. Aí, a chaga em todo o corpo dele, dos ossos. Aí Deus disse: ele vai orar por vocês. Irmão, como é triste a gente ver muitos irmãos na igreja: pastor, deixei de orar, pastor. Meu filho está me atribulando, a minha filha está me... Estou mais orando não, pastor. Eu estou sem força para orar. Você até com preguiça. Deus disse: ele vai orar por vocês. Irmão, se Jó não orasse por esses 3 homens, era caco de homem para todo lado. Deus está virado com eles. Jó ora por eles, Deus vira o cativeiro. Versículo 12 do capítulo 4. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 jumentos de boi, 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Lembrando, Jó recebe em dobro tudo que era material. Esse é o texto da Bíblia. Deus abençoou ele, tudo em dobro. Filhos Deus deu novamente os 10. 7 filhos, 3 filhas. Irmão, olha o que acontece aqui, vai ganhar tempo. Versículo 15: em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas. Irmão, não era formosa, era tão formosas como as filhas de Jó. Seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Eu estou esperando uma filha de Jó assim, irmão, mesmo. Irmão, tem que esperar. Às vezes a pessoa que dá aparecimento espiritual, pastor Abel, se for bonita por dentro, por fora, não importa. Aí eu vou casar só por dentro, irmão. Casar por dentro e por fora. Não importa. Aí depois eu pego a minha pessoa e diz: pois tá bom, depois eu vou profetizar para ti. O irmão sem dente, aí começa a falar com você, bem feinho, bem feinho, bem feinho. Só profetiza desgraça para mim. Como é que é? Mas a beleza vai ser um homem belo por dentro, olha, não é? Mas também o resto. Meu irmão, a Bíblia diz que as filhas dele eram tão formosas que não havia na terra. Orem comigo, irmãos. Eu sei que não vai ser a filha realmente de Jó, mas quem sabe uma filha de Deus aí tão formosa, né? Bem por dentro, bem por fora. Amém? Amém. O homem invencível, depois de tudo isso que Deus abençoou, tanto ele, tanto, ele ainda viveu. Confere na Bíblia aí, irmãos.
Está acabado. Está acabado. Pode desistir. Oh Deus, Porque assim, Satanás, cala a boca, Satanás. Em Deus eu serei invencível. aleluia. O meu fim não é agora não. A minha vida não vai terminar assim não. Eu não vou terminar doente. Eu não vou terminar gemendo de tantas dores. Não vou terminar assim não. Eu não vou terminar a minha vida sem filhos. Não é isso não. Meu Redentor, ele vive. Capítulo 42, versículo 16. E depois disto, viveu Jó 140 anos. Viu a seus filhos, aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Glória a Deus. Depois de virar o cativeiro, tanta bênção, filha, prosperidade e tal. Jó, ele viveu 140 anos. Todo pai tem um sonho de um dia ver filhos dos filhos. Quando Jó perde os 10 filhos, parecia que aquele sonho era capuz. Mas o homem invencível, ele chegou até o fim. Aleluia. Com Deus, ele chegou até o fim. Glória a Deus. E ele viu os filhos dos seus filhos. Deus Santo. E ele morreu velho, de farto de dia. Se você puder ficar em pé agora, dia